ser fiel na palavra. 1 Timóteo 4, verso 12. Então a Bíblia, ela nos diz assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. E nós conversamos sobre o que é ser exemplo. O que é ser exemplo no Novo Testamento? O que é ser exemplo que eu falei? Para seguir a palavra. Ter um modelo como Cristo, né? Modelo. Lembra que eu dei o exemplo de uma ferramenta que é um molde para se fazer qualquer coisa, que nem essa colher precisa de um molde. Então, para sair todas as colheres iguais, isso é ser exemplo, né? Aonde a pessoa passa e ela é moldada. Lembra que eu disse que para ser exemplo não é algo que não dói, é algo que dói, porque para transformar vai ter que sofrer. Então, o modelo ele sofre, né? Então, não é ser exemplo como a gente fala, por exemplo, né? Então, é ser exemplo, é diferente. Ser exemplo é ser um molde ao qual eu posso me conformar a ele, porque ele está sendo conformado a Cristo. Então, Paulo ele pede para Timóteo ser um exemplo. É a referência, né? Não, é mais do que referência. Porque quando ele fala que Paulo quer que ele seja exemplo, ele vai ser a pessoa que vai formar outra pessoa. Por isso que ele fala ser exemplo dos fiéis, né? Ser exemplo dos fiéis é a pessoa que vai moldar outra pessoa. A palavra aqui é bem clara, né, em relação ao Novo Testamento. É lógico que o português perde toda a essência, porque exemplo você faz comparações, e exemplo na Bíblia é alguém que vai formar outro, moldar outro, de acordo com o seu caráter. De acordo com o seu caráter, ele vai moldar outras pessoas, e isso é ser exemplo. Não é só fazer as coisas para que os outros copiem, mas é ajudar as pessoas a se parecerem com o molde principal. Lembra que eu disse que tem um molde principal que eles guardam no estoque, no armazém, alguma coisa, no almoxerifado, e quando a ferramenta quebra, eles vão até o molde e colocam e ajustam de novo, lembra? Então, é isso. Isso, para não perder a forma. Então é isso que Paulo está falando. Ser exemplo no Novo Testamento não é simplesmente fazer para que o outro possa copiar. É moldar o outro a fazer aquilo que eu faço. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ser exemplo dos fiéis. Seja exemplo dos fiéis. Molde os fiéis a se parecer com Jesus. Molde os fiéis a Cristo. É isso que ele está falando. Né? E todo moldar vai doer. Todo moldar vai doer, vai sofrer. Mas a ferramenta ela está disposta a moldar qualquer chapa, mas a chapa nem sempre está disposta a ser moldada pela ferramenta. Esse é um problema que nós temos hoje. Nós temos hoje um problema que as pessoas não querem ser moldadas a Cristo, as pessoas querem fazer o que querem, e esse é um problema. Né? Mesmo aqueles que são cristãos, eles acham que são,
porque eles podem viver a vida que eles querem. Isso não é ser cristão. Ser cristão é eu não nasço sendo cristão. Eu me converto, e quando eu me converto, eu me disponho a ser moldado por outro. Porque vida cristã não é feita sozinho. Vida cristã não é feita só. Vida cristã é feita por um conjunto de pessoas. A fé no Evangelho não é solitária. A fé no Evangelho é sempre comunitária. Assim como Deus é trino, nós também temos que ter uma vida comunitária. Se não houver vida comunitária, não há vida cristã. As pessoas acham que vida comunitária é ir na igreja de domingo. Isso também não é. Isso também não é vida comunitária. Vida comunitária é onde eu me disponho a ser moldado por uma ou por várias pessoas. Isso chama discipulado. Então o que Paulo está dizendo é molde os outros, né? Seja exemplo. E aí ele começa dizendo na palavra. E a palavra é a palavra de Deus e também a palavra que você dá, né? Como aqui tem um cara que não tem palavra, né? Ele precisava entender que falta conversão na vida dele, né? Mas depois ele vai dizer que ele tem que ser exemplo no trato. Essa é outra palavra que Paulo vai usar, né? E o que significa trato para você? Um acordo? Cuidado. Um acordo. Você está se pronunciando a fechar um acordo. Trato aqui é cuidado. Então, ele está dizendo que Timóteo precisa ser modelo no cuidado. E o que significa cuidado? Amar, no cuidar é disciplinar, zelar, Proteger. proteger isso, sustentar, ser hospitaleiro, é uma forma de Então, cuidar. tratar bem. Você cuida, tudo você que quer nós pensamos no Novo Testamento tem que se referir ao Cristo. Então, Cristo, ele tem uma forma de tratar. Como ele trata as questões que vêm a ele? O Sermão do Monte, ele nos dá a forma de tratar com pessoas. E o Sermão do Monte vai dizer que você tem que amar aquele que não te ama. Você tem que orar por aquele que te odeia e te persegue. Então, o cuidado não é só com aqueles que são crentes, porque quando ele diz ser modelo para os fiéis, não é para todo mundo, é para os fiéis, né? Então fiéis são aqueles que seguem sem mudar nenhuma vírgula o Evangelho. Isso é fiel. O fiel. Mas aqui ele está dizendo que Timóteo precisa ser modelo para as pessoas que seguem o Evangelho ou a Cristo à risca. E trato, ele precisa mostrar que ele vai cuidar e vai ter atitudes diferentes do mundo que o mundo propõe.
Então, o trato tem muito a ver com o cuidado com a vida. Cuidar da vida. Porque existe uma dinâmica de morte que domina a nossa vida. Agora, quando nós nos entregamos e quando o Cristo nos encontra, Ele muda essa dinâmica de morte para a dinâmica de vida. E aí nós lutamos pela vida, não só minha, mas a vida dos outros. Um exemplo muito claro, que nós estamos numa dinâmica de morte, ou as forças da morte nos dominam mais do que a força da vida que vem em Cristo. É muito claro que as forças da morte são forças que trazem ódio, que trazem egoísmo, que trazem ganância. Essa é a força da morte. Mas quando Jesus vem, Ele vem trazer uma vitória sobre a morte. Porque é o que Paulo fala: morte, morte, onde está? Né? Porque Jesus venceu a morte. Então, toda a vida que nós levamos antes do Evangelho é uma dinâmica de morte. Você mesmo é praticante disso. Até mesmo como cristãos e como aqueles que querem ainda seguir Jesus, tem na sua vida. Ninguém pode ter uma ação contra você que você reage de uma forma totalmente ao contrário ao Evangelho. E isso mostra quem você de verdade é. Então, o trato que Paulo está dizendo é um trato que vai contra as reações ou contra as ações de morte que o outro está tendo contra você. Se você reage contra uma ação que é de morte para com você, você também está agindo com morte. Agora, quando você trata como Jesus trata, você está eliminando a morte. Então, o trato é sempre trazer vida, é cuidar da vida. O trato é não permitir o desgaste, é não permitir a quebra de relacionamento. É cuidar ao ponto de achar que você encontrou uma pérola tão preciosa que você precisa cuidar dela de tal forma que ela tem muito valor. Então, o que o Evangelho dá valor? O Evangelho dá valor às relações, o Evangelho dá valor à pessoa, o Evangelho dá valor ao cuidado que você tem com os outros. Então, o trato é você lutar para que o poder da morte não domine você e permitir que o poder da morte seja exterminado na vida do outro. Isso é trato, quando eu cuido da vida do outro. Quando uma pessoa diz assim, você não tem nada a ver com a minha vida, você está lutando a favor da morte. Agora, quando você é do Evangelho, quando você foi alcançado pelo Evangelho, você vai falar assim, eu quero ser cuidado. Isso é o que o Evangelho faz. Então, o Evangelho, ele não se molda àquilo que eu quero. Ele molda as pessoas para serem igual ao Evangelho. O Evangelho não se vende. Nós não podemos moldar o Evangelho ao que nós desejamos. O Evangelho tem um padrão. E esse padrão precisa ser seguido por quem quer ser
do Evangelho. Muitas pessoas dizem, eu sou evangélico, mas nunca seguiu o Evangelho que é Jesus. Porque ele vai numa igreja que se diz evangélico, mas que já abandonou as exigências do Evangelho faz tempo. Então o Evangelho, ele tem exigências para com o outro, no cuidado, né? Eu tenho que cuidar de você, e para cuidar, eu tenho que servir. Eu não tenho que só dizer, mas eu tenho que ajudar você nas suas falhas. E a Bíblia diz que um ferro se molda com outro ferro, e uma pessoa se molda com outra pessoa, não tem jeito. Então, quando ele fala no trato, é para que você possa experimentar ser igual a Jesus. Então, o cuidado que eu tenho é para que você se pareça com Jesus. Isso é trato. Quando eu vejo que tem alguma coisa errada, eu tenho que trazer você para se parecer com Jesus. Quando eu vejo que você está se parecendo com Jesus, eu já tenho que ter outra pessoa para ajudar, e esses dois vão ajudar a outra pessoa a se parecer com Jesus, né? Então isso é um cuidado. Eu não sei quantos já viram, né? Mas eu não sei se consigo expressar ou explicar, mas quando um ferramenteiro está fazendo uma ferramenta para que a peça saia igual a outra, ele tem precisões em fazer o molde, porque ele sabe, na hora, ele sabe que quando ele for testar a peça tem que sair igual a outra. Isso é o cuidado. Pode demorar para se fazer igual, tem que se fazer vários testes, tem que se deformar várias vezes, até que o molde fique precisamente igual ao outro. Ser bem cauteloso. Isso, né? Então ele vai lixar, ele vai limar, ele vai desbastar, vai tirar poucas coisas, e aí ele vai testando até que um molde fique igual ao outro. Então, para se ficar igual ao outro, tem as suas medidas, que ele vai ter que precisamente medir para ver se está tudo igual. E quando uma pessoa olhar o molde principal e essa outra pessoa que foi moldada, ele vai falar, esse cara parece com o molde principal. Esse é o cuidado. E Paulo fala que isso é responsabilidade do Timóteo. Moldar, cuidar, para que o outro se pareça com o molde principal. É isso. Isso é trato. No trato, no cuidado. Eu vou lutar e vou fazer precisamente tudo aquilo que eu puder para você se parecer com Jesus. Isso é responsabilidade pastoral só do pastor, do missionário? Não. Isso é responsabilidade de todo e qualquer cristão que se diz cristão. Ser moldado, ser cuidado e cuidar. Isso é algo que a Bíblia nos dá autoridade, porque se não fosse assim, eu não poderia dizer que todos nós somos iguais em Cristo Jesus, mas com funções diferentes, né? Então isso requer que o cristão cresça e tenha maturidade suficiente para olhar e falar, essa atitude não parece com Jesus. Então nós precisamos dar uma desgastada aqui, uma eliminada ali, encher aqui, desbastar ali, até que se pareça com Jesus. É algo que vai doer. O cuidado não é algo de passar a mão, ai, coitadinho, vou cuidar de você.
Né? Aí a gente lembra do Leandro Hassum, né? Que puxa vida, esse cara é uma piada. A gente lembra do Leandro Hassum sendo moldado pela mãe, né? E ele tinha medo de dormir no escuro. Você assistiu esse vídeo? Então, é isso aí. Tinha medo de dormir no escuro e ele falou: mãe, deixa a luz acesa porque eu tenho medo. Ah, você tem medo? Então, quando você tiver dinheiro para pagar a conta da luz, você pode deixar tudo aceso. E ela apagava a luz, ia na janela e gritava: oh, oh, oh. Isso é uma forma de moldar, né? E aí ele fala também do nuggets, né? Que hoje as mamães falam: ai, o bebê quer nuggets, nuggetzinho. A mãe dele não, mascava o frango, amassava e põe: come esse negócio aí, mano. Então foi dolorido a moldagem desse homem. E é claro, é um exagero, né? Mas tudo que vai se moldar no cuidado vai doer, não importa quando. Então hoje a gente vive uma geração que não quer ouvir não. Hoje nós vivemos uma geração que não pode ser disciplinada. Hoje nós vivemos uma geração que quer fazer tudo o que ela quer. Isso não é moldar. Isso é mandar a pessoa para o inferno. É isso. O cuidado é fazer com que a pessoa se pareça com o molde principal, com Jesus. O que você quer da sua vida? Você quer fazer só o que você quer? Então não é o lugar, o Evangelho não é o seu lugar. O mundo é seu lugar. Se você quer fazer só o que você quer. Agora, se você quer o Evangelho é permitir que o outro cuide de você. E todos nós temos dificuldades de ouvir o não. Não quero, não vai fazer, não vai agora. E aí a tromba aparece, né? Aquela coisa horrível, fica de cara virada, senta no canto da casa, fica burrado, ninguém pode falar nada. Então, esse cara não entendeu o que é o Evangelho. Né? Então, cuidado. Permita-se ser cuidado por alguém. Não aquele que passa a mão, mas aquele que diz: está errado. Vamos fazer assim. Então, ser modelo, ser molde, vai fazer com que os outros sofram, e até o molde mesmo sofre, para fazer com que os outros se pareçam com Jesus. Isso é cuidado. Bom dia para você. Que você se deixe ser cuidado e que cuide de pessoas. Querem falar alguma coisa? Amém. Significado de modelo pode ser também imagem ideal? O que é imagem ideal? Que você está lendo no rodapé da sua Bíblia. Mas o que você... Eu já disse para você que... É aquelas imagens montadas. Não, imagem ideal. De uma pessoa exemplar. Não, o que é ideal? Ideal para mim é uma coisa real. Não. Não é? Não. Coisa boa. Ideal é algo que eu tenho que chegar a ser. Isso é ideal. Ideal. O ideal, né? Então a imagem ideal é o modelo que eu estou dizendo. O modelo é Cristo. Então o nosso ideal é se parecer com Jesus. O nosso ideal. Então o nosso objetivo é se parecer com Jesus. Então a imagem que nós precisamos ter de Jesus. Mas como hoje todo mundo tem uma imagem de Jesus, então você pode ser quem você quer. Seja quem você quer e você vai para o inferno. Essa é a verdade. Né? Porque nem ler a Bíblia as pessoas querem ler mais. Elas vão para ouvir um pregador, elas não vão para ler a Bíblia e para poder entender a Bíblia. Eles vão lá para ouvir um pregador.
né? E esse é um problema. Se nós tivéssemos mais tempo para ler a Bíblia, talvez nós seríamos diferentes. Mas como aqui não tem tempo para isso, né, e você não tem muito tempo para ler a Bíblia, então é por isso que tem essas dificuldades. Imagem ideal é a imagem que eu quero alcançar. Beleza? Quem mais quer falar alguma coisa sobre cuidado? O senhor estava falando de forma, né? Do ferramenteiro. Eu vi uma vez numa linha de produção o cara, numa inspeção de qualidade, passar um algodão nas peças assim, ó. E se ficasse um fiapo de algodão, ele condenava a peça toda. É isso mesmo. O lote todo. É isso mesmo. Tipo, um cesto do pão, daqui não serve nada para a linha de Isso. produção. É, porque ele percebeu que não é igual o molde. É isso mesmo. Devolveu, fez carregar o caminhão todinho para É isso mesmo. É isso mesmo. Não está parecido com o molde principal. É isso mesmo. Então, ser exemplo é ser um molde que vai cuidar para que você seja igual o modelo principal. E o modelo principal é Cristo. E Cristo inverte todo e qualquer padrão da sociedade que temos e que sofremos para crescer. Porque você só vai amar aqueles que te amam. E Jesus vai dizer, não, você não tem que amar só o que te ama, você tem que amar aquele que te odeia, aquele que xinga você, aquele que briga com você, aquele que confronta você. Você tem que amar esse cara. E aqui a gente vê pessoas que não conseguem fazer isso. É difícil, não é possível. Né? Então, a gente tem que mudar isso, né? Na nossa casa. Tá certo? Podemos orar, não? Amém. Sejamos o molde que Cristo quer, né? No trato, no cuidado. Tem pessoas que não gostam de ir comigo no posto de gasolina, né? Mas o posto de gasolina é o lugar que a gente Dá um trato. cuida. Modela. Molda. Tira as rebaixas. É aonde tá o molde. Já está guardando o retorno. É onde tá o molde, tá lá. Troca o óleo. Mas você tem o direito de levar no posto de gasolina também os outros, né? Tá bom? Eu não quero ir não. Vamos orar? Amém. Querido Deus, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos Te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a cuidar, a tratar de pessoas, porque tratar não é simplesmente adular, mas é desgastar, polir, temperar, para que a pessoa possa permanecer fiel ao Senhor. Então nos ajuda a ser fiel, para que a gente possa ser molde de verdade daqueles que querem seguir Jesus. E nos dê, Senhor, condições de sermos cada vez mais usados pelo Senhor. Todos nós aqui. Coloco a vida de todos nas Suas mãos, Senhor.
porque sabemos que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ajuda a caminhar e nos ajuda a viver uma vida bonita diante do mundo, diante do Senhor, diante da nossa família. Em nome de Jesus. Amém.